Capítulo 5. Negros e a escravidão. Nessa época, o Brasil estava em processo de colonização. A mão de obra, a princípio, era obtida pela escravidão dos índios brasileiros. Mas, devido à inaptidão do índio aos trabalhos duros, principalmente nos engenhos de açúcar e na lavoura, e posteriormente à proibição da escravização dos índios, iniciou-se o tráfico dos negros africanos, que estavam acostumados ao trabalho na lavoura. Alguns já viviam em regime de escravidão em sua própria terra, quando eram capturados em combate nas guerras entre as tribos. Assim, além do comércio de gêneros, os navios, principalmente os portugueses, começaram a se adaptar ao tráfico de escravos comprados na África. Dessa forma, surgiram os navios negreiros ou tombeiros, que eram adaptados para o transporte de escravos. Essas embarcações tinham seus porões adaptados, continham fileiras de correntes, onde os negros eram amarrados e transportados de forma tão desumana que muitos morriam na travessia da África para o Brasil. Eles eram amontoados de tal maneira que só podiam ficar em duas posições, sentados ou deitados, quando um apoiava a cabeça nas pernas do companheiro de trás. Colocava-se geralmente um número maior de escravos do que o navio comportava, a fim de compensar as mortes que ocorriam durante a viagem. Os que morriam eram jogados ao mar. Às vezes, os cadáveres demoravam a ser retirados, obrigando os vivos a conviverem com os mortos em decomposição. Principalmente nos primeiros dias de viagem, era comum que as pessoas enjoassem e vomitassem umas nas outras, além das fezes e urina que se acumulavam em meio aos escravos. Ali era jogada a comida, sempre racionada para que os cativos fizessem a divisão. A viagem durava aproximadamente 2 meses. Periodicamente, grupos de escravos eram retirados para o convés do navio e obrigados a cantar e dançar para evitar que os músculos atrofiassem. Aqueles que sobreviviam à viagem eram colocados em quarentena, com uma alimentação reforçada para se recuperarem e adquirirem maior valor de revenda, quando fossem comercializados com os proprietários de fazendas e administradores de minas de ouro. Em seus corpos eram aplicado um óleo para que a pele ficasse brilhante e destacasse os músculos, para valorizar o preço. Nos mercados, principalmente do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, os escravos eram vendidos como mercadoria comum, valendo mais aquele que se mostrasse mais apto para o trabalho, possuísse dentes bons e boa constituição física. O preço girava em torno da metade do valor de um cavalo. Eram feitos lotes de escravos para facilitar a comercialização e não restar sobras ou refugos, como denominavam. Procurava-se também separá-los de forma que o idioma falado fosse diferente, para evitar rebeliões. Havia ainda a separação entre homens e mulheres. Quando ocorria a venda, lavrava-se um termo de propriedade para o comprador e o escravo era marcado com um ferro em brasa, com as iniciais do proprietário, do mesmo modo como se fazia com o gado. Dessa forma, famílias eram separadas e os escravos conduzidos principalmente para as fazendas. O trabalho era imposto do nascer ao pôr do sol, por meio das chicotadas de um feitor, que era quem lidava diretamente com eles. A sede da fazenda se compunha da casa grande, moradia do senhor e sua família, e a senzala, uma construção de cômodos ligados uns aos outros e a casa grande, em forma retangular, deixando ao centro um grande pátio. No centro do pátio havia um grosso poste de madeira com uma argola de ferro com cerca de 2,5 metros de altura, onde eram amarrados os escravos que cometessem faltas. Ali eram castigados com chicotadas proporcionalmente à gravidade da falta cometida. O chicote se constituía de um cabo de madeira com tiras de couro que traziam na extremidade uma bolinha de metal. O escravo era amarrado, despido da cintura para cima, de forma que cada chicotada abria um sulco em suas costas. Terminado o açoite, o feitor aplicava sal nas feridas para aumentar o suplício. Acreditava-se que o sal tinha propriedades cicatrizantes, evitava a infecção e reabilitava mais rapidamente para o trabalho. Quando um escravo fugia, era perseguido pelos chamados capitães do mato. Abre nota.
Capitão do mato eram indivíduos cuja profissão era capturar escravos fugitivos, fecha a nota, que após capturá-lo, amarrava-o em seu cavalo e o obrigava a caminhar, acompanhando o passo do animal. Se caísse, seria arrastado. Algumas escravas eram retiradas do trabalho da lavoura para servirem como mucamas na casa grande. Quando alguma mulher da casa grande tinha um filho, este era colocado para mamar em uma escrava que estivesse amamentando, deixando o filho da negra com apenas a sobra do leite. Os senhores das fazendas escolhiam as escravas mais bonitas para servirem na casa grande, sob o pretexto de ajudar a sinhá. Abre nota. Sinhá era a esposa do senhor da fazenda. Fecha nota. Mas, na verdade, era porque as obrigava a se relacionarem intimamente com eles, realizando fantasias que a sinhá não era permitido, pois o papel da esposa era apenas o de gerar herdeiros para o marido. Esse era o cenário que os negros encontravam quando aprisionados e vendidos aos traficantes. Abre nota. O termo traficante, ao contrário de hoje, não se constituía de prática ilegal. Fecha nota. A profissão de traficante negreiro chegou a ser tão rentável que criavam companhias, ou seja, empresas que operavam nesse ramo. Voltando ao cenário das tribos, apesar de o tráfico negreiro interferir na rotina, a vida andava em seu curso normal. Apenas o costume da guerra mudou. Em vez de matar o adversário, procurava-se capturá-lo vivo, porque assim se obteria lucro com a sua venda. Passaram-se os tempos e Rian foi readquirindo sua personalidade original. Agora, sua maior ambição era formar um exército de jovens guerreiros com a finalidade de capturar nativos nas tribos vizinhas para vendê-los aos traficantes de escravos. Objetivando maior sucesso em suas empreitadas, vivia instigando o pai a empreender guerras. Rian, meu irmão, nossa tribo não necessita desses recursos para sobreviver. Vamos continuar como vivíamos anteriormente, em paz. Isso que você está fazendo não é certo e pode colocar em risco nosso povo, dizia Cauã, procurando mudar as ideias do irmão, sempre voltadas aos conflitos. Cauã, você é acomodado, diferente de mim. Eu quero ver a nossa tribo dominando toda essa região. Ainda seremos a grande nação do lago. Pelas palavras do irmão, Cauã percebia que a intenção de Rian era herdar do pai a chefia da tribo, uma vez que não possuía uma irmã mulher que seria prioritária na sucessão paterna. Mesmo assim, ele não se preocupava, afinal, não tinha nenhum interesse no poder e se preocupava apenas com o bem-estar do seu povo. Terminando aquela conversa, um rapaz amigo chegou com ar assustado. Cauã, minha irmã foi picada por uma cobra venenosa. Vamos até lá, ela está passando muito mal. Vamos, meu irmão, mas eu não sei o que fazer. Sabe sim, Cauã. Você é amigo da deusa de luz. Não, em certas circunstâncias eu sinto sua presença, mas não tenho como evocá-la. Mas mesmo assim, vamos até lá. Eu sei que você pode fazer alguma coisa. Quando chegaram, os pais de santo já estavam reunidos ao redor da menina, pedindo a ajuda dos orixás para que ela fosse curada. Eles haviam ministrado um chá de ervas que supunham conter propriedades curativas em caso de picada de cobra. Não sei o que fazer, meu irmão. Não conheço nenhum medicamento que possa fazer efeito nesse caso. Vamos esperar para ver se os pais de santo conseguem tratá-la, disse Cauã. A menina se contorcia na rede e delirava, falando palavras desconexas. A apreensão era geral. De vez em quando, os pais entravam em desespero, temendo perder a filha. Cauã fez uma prece, direcionando seu pensamento à protetora. Passado algum tempo, a menina apresentava sinais de melhora. Aquietara-se na rede e a boca, que soltava uma saliva grossa, foi voltando ao normal. Após algum tempo, ela falou. Cauã, obrigada por me trazer sua amiga, sua protetora. Enquanto estava semiconsciente, senti que uma névoa me envolvia e dela saíam feixes de luz branca. Nesse momento, senti que meu corpo reagia e eu conseguia me manter acordada. Depois, adormeci por um tempo e agora já me sinto melhor. Eu sei que foi ela que me ajudou. Agradeço a sua deusa por mim.
Cauã se mantinha de pé, próximo à menina, e também não tinha dúvida de que aquele mesmo Deus que sempre o protegia havia cuidado dela. A partir desse dia, ele passou a ser considerado curandeiro. Sempre que alguém adoecia, Cauã era chamado para tratar. Assim, o rapaz foi desenvolvendo o dom da cura. Celeste estava sempre com ele, orientando. Rian, envolvido na ideia de capturar escravos para vender aos europeus, foi agrupando jovens guerreiros para formar uma milícia cada vez mais numerosa, a fim de armar emboscadas para as tribos vizinhas. Às vezes, encontrava famílias se dedicando à agricultura, morando próximo às suas lavouras, e seus soldados sequestravam a família inteira. A partir daí, o sequestro de pessoas passou a ser o terror das tribos, que viviam sobressaltadas, temendo o ataque das milícias. Ninguém mais arriscava se afastar do centro de sua tribo. Rian sempre mandava alguns soldados espionarem as tribos vizinhas para programarem a investida. Os pais, além de Cauã, esforçavam-se para dissuadir Rian, porque sabiam dos perigos dessa prática. A própria tribo Maguiribe já havia sofrido ataques e várias famílias haviam sido sequestradas. Rian, vamos viver em paz e deixar que as outras tribos também vivam. Certamente, os deuses não aprovam essa atitude, dizia o pai. Bobagem, pai. Os deuses têm mais com o que se preocupar. Veja como os recursos da venda de escravos contribuíram para o conforto e o luxo que ostentamos. O trabalho não enriquece ninguém. Nós temos que ser espertos e aproveitar as oportunidades que aparecem. Mas, apesar disso, não temos paz. Estamos sempre preocupados com o que pode acontecer ao nosso povo, insistia a família, tentando inutilmente demovê-lo daquelas ideias. Capítulo 6. Ataque a Rian. Certo dia, tudo estava planejado para atacarem uma família que cuidava da agricultura em uma clareira aberta na mata. A floresta circulava a lavoura, permitindo que a milícia atacasse sem ser vista. O plano estava sendo executado até que, no momento do ataque, os guerreiros da tribo adversária chegaram por trás e iniciou-se a luta. Rian, que achava estar atacando de surpresa, havia caído em uma emboscada, juntamente com seus companheiros. Tudo aconteceu muito rápido. Rian e seus comparsas estavam em número menor. Retirar, ordenou Rian. Todos saíram em disparada. Eram guerreiros espertos e sabiam correr na mata, o que facilitava a fuga. De repente, ouviu-se um grito. Socorro, ajudem-me! Era Rian, que ao tentar escapar em meio a um cipoal, encontrou-se de frente com dois adversários. Ele tentava fugir de todas as formas, atacando-os, mas, apesar de lutar com habilidade, estava em desvantagem. Vamos voltar e ajudar o Rian, disse um de seus soldados. Quando voltaram, perceberam que os dois adversários queriam capturá-lo vivo, razão pela qual não o haviam matado. O grupo atacou e os dois guerreiros adversários viram que estavam em desvantagem. Um deles desferiu uma facada que atingiu o abdômen de Rian, que caiu sangrando. Logo após, saíram em debandada e o ferido foi levado para a tribo, gritando de dor. Pai, mãe, socorro, eu vou morrer, gritava Rian aos prantos. Vá chamar o mestre Zulu para socorrer Rian, disse o pai, desesperado, a um rapaz que saiu correndo para encontrar o curandeiro. Mestre, venha depressa. Rian foi ferido e acho que vai morrer, disse o rapaz. O que aconteceu? Levou uma facada na barriga e sangra muito. Vá, meu filho, busque uma toalha para mim enquanto vou pegar as ervas para fazer o curativo. Quando o mestre chegou, o rapaz já estava desfalecendo, havia perdido muito sangue. Pegue uma bacia e um jarro com água limpa, ordenou. O mestre colocou a água na bacia e lavou a ferida, retirando coágulos de sangue que se acumulavam na parede do abdômen. Depois, colocou água para ferver juntamente com as ervas. Passados alguns instantes de fervura, adicionou mais um pouco de água fria para resfriar mais rápido e foi lavando as feridas, enquanto Rian gemia quando recobrava momentaneamente os sentidos. Terminada a lavagem, o mestre enrolou apertadamente o corpo do rapaz com a toalha para forçar as bordas da ferida a se unirem.
Coloque-no na rede, ele agora precisa descansar, disse. Mestre, ele vai sobreviver? Perguntou a mãe aflita, às portas do desespero. Vamos esperar. O que tinha de ser feito, eu já fiz. Não deixe meu filho morrer, implorou ela, como se o mestre tivesse poderes sobre a vida e a morte. Cauã, que trabalhava na construção de uma casa um pouco distante, viu um rapaz se aproximando e pareceu adivinhar o que tinha acontecido. Como está o meu irmão? Perguntou. O rapaz narrou os detalhes do ocorrido e Cauã largou imediatamente o trabalho para juntar-se a Rian. Nos 2 primeiros dias, Rian raramente se mexia e a mãe lhe molhava os lábios para que não ressecassem. Mas, após o terceiro dia, o rapaz se contorcia na rede e falava palavras desconexas, apresentando febre e suando abundantemente. O mestre mandou aplicarem compressas para baixar a febre. Rian delirava e tinha sonhos horríveis, sempre sendo perseguido por aquele espírito que tempos atrás lhe perseguira. As falas, em tom de desespero, eram acompanhadas pela febre que chegava a fazer tremer todo o corpo do rapaz. O espírito do jovem morto na guerra e que tivera seu corpo servido como banquete aparecia no delírio de Rian, fazendo com que ele entrasse em pânico. Agora eu o peguei, seu covarde. É hora de acertarmos as contas do passado. Você irá comigo para onde eu vivo. Dizendo isso, conduziu Rian em espírito até uma região de sofrimento onde entidades grotescas, imersas em lama fétida, disputavam uma comida gelatinosa e esverdeada com odor desagradável. A expressão de cada um era de ódio e revolta, atracando-se a todo instante como feras em luta. Rosnavam como cães acuados, vomitando uma gosma pegajosa que lhes escorria pela boca. Alguns tinham perdido completamente a forma humana. Largue-me, seu verme, deixe-me voltar ao meu corpo. Não é minha hora ainda e eu não quero ficar aqui. Não vê que estou ligado ao meu corpo por este fio prateado? Eu tenho que voltar. De repente, Rian se viu novamente no corpo que ainda ardia em febre. Cauã, ao seu lado, aplicava-lhe passes curativos e Celeste emanava fluidos revigorantes em direção a Rian. Após o quarto dia, o doente apresentava sinais de recuperação. O mau cheiro, quando era trocado o curativo, diminuíra e a febre ia cedendo aos poucos. Mas a expressão do rapaz ainda era de um cadáver. Somente quando começou a se alimentar foi que seu aspecto melhorou. Enquanto Rian se restabelecia, Cauã saía de perto do irmão, ora trocando-lhe os curativos, ora preparando a alimentação que era servida na boca. Aqueles desgraçados me pagam, quero ficar bom para pegá-los. Eles usaram aquela família como isca, mas isso não ficará assim. Quero vingança, dizia Rian. Pense bem, meu irmão. Você que os estava atacando, eles apenas se defenderam. Imagine se eles pegam nossos irmãos aqui da tribo? Perguntou Cauã. Eu acabaria com todos, um por um. Enquanto corresse sangue nas minhas veias, eu lutaria para acabar com eles. Mas eles não nos atacaram, apesar de terem seus irmãos sequestrados e vendidos como escravos. Você já pensou na vida que devem levar numa terra tão distante, sem ao menos terem notícia dos familiares que aqui ficaram? Sei lá, eu quero que sofram mesmo. Não tenho pena desses desgraçados. Rian, os deuses tiveram misericórdia de você. A essas alturas, você já poderia ser um escravo ou ter morrido, vítima dos ferimentos que recebeu. Rian se lembrou do que vira quando estava delirando. Lembrou também do obsessor que o levou àquelas regiões de sofrimento. Parecia que, apesar do ódio que aquele espírito lhe inspirava, de alguma forma os dois estavam ligados por uma frequência vibracional parecida, o que fazia com que Rian se sentisse bem na presença daquele perseguidor. Parecia que o amava, chegando a evocar algumas vezes a sua presença. Sabia que ele concordaria e até estimularia as ações de vingança que estava arquitetando. No momento em que o irmão alimentava esses pensamentos, Cauã sentiu uma repulsa terrível. Tinha ímpetos de sair imediatamente dali, mas tentava se controlar e procurava emanar fluidos positivos, tentando harmonizar as energias de Rian
que por sua vez também recebia esses fluidos com má vontade, parecendo não suportar as energias de Cauã. Assim, o tempo foi passando e Cauã sempre atendendo aos chamados das pessoas doentes. Quando Rian já se encontrava quase recuperado, um emissário da tribo vizinha chegou correndo à procura do jovem curandeiro. Senhor, Senhor, tenha misericórdia de meu pai. Ele está doente e a sua fama de curador dos enfermos já chegou à nossa tribo. Eu queria que curasse o meu pai. Ele é tudo para mim. Pelos orixás, salve o meu pai. Calma, meu irmão. Eu não curo ninguém, apenas faço orações para os doentes. Mas você já curou muitas pessoas e eu sei que pode curar também o meu pai. Sem pestanejar, Cauã seguiu o rapaz em direção à tribo vizinha. Era uma caminhada longa pela mata para chegar à tribo, precisando, inclusive, cruzar a zona neutra. Quando a notícia chegou à família de Cauã, os pais ficaram desesperados, temendo que o rapaz tivesse caído em uma emboscada. Cauã é muito ingênuo, meu pai. Isso é uma emboscada, ele não voltará. Vamos convocar os guerreiros e atacar. Talvez ainda possamos resgatá-lo, disse Rian. Quando os guerreiros se preparavam para sair ao encalço de Cauã, Pai Zulu tomou a palavra e falou: Não precisam sair para buscar Cauã, pois ele voltará. A deusa da névoa disse que o menino Cauã vai desempenhar uma tarefa designada pelos deuses. Esperem, pois aqui a 3 luas ele voltará. Cauã é o enviado dos deuses, e se vocês forem, irão impedir que o menino cumpra a sua tarefa. Pai, esse velho não sabe o que está falando. Vamos assim mesmo, não podemos perder tempo, gritou Rian. Vocês irão enfrentar a ira dos orixás, impedindo que o menino cumpra a sua missão. Ele sabe o que faz e tem a proteção dos deuses. Vocês ainda não perceberam isso? Insistiu o ancião. Diante dessa argumentação, o chefe deu ordem aos guerreiros para que esperassem as 3 luas. Caso o rapaz não retornasse, atacariam. Nesse momento, Cauã acompanhava seu guia pela mata, sem duvidar de suas palavras. Era movido apenas pela necessidade de cumprir o seu dever. Alguma coisa lhe dizia que precisava seguir aquele rapaz e realizar uma tarefa que estava muito além de uma simples visita a um enfermo. Filho, corra! Seu pai está partindo! Uma mulher gritava desesperadamente enquanto os dois se aproximavam de uma tenda um pouco afastada das demais. Ao entrarem, um homem, deitado numa rede, sorria enquanto seus pulmões paravam de funcionar. O rapaz entrou e Cauã o seguiu em silêncio. Nesse instante, o enfermo deu um suspiro e partiu. A família entrou em pânico, chorando a perda do chefe bondoso que amava a mulher e filhos. Cauã também chorou, pois não teve tempo de fazer nada. Nesse instante, com a suavidade e serenidade de sempre, Celeste apareceu. Amparava o espírito daquele homem em seus momentos iniciais, rumo ao plano espiritual. Filhos do meu coração, ele cumpriu a sua missão. Não chorem. Consolou-os por meio da inspiração. Depois, virando-se para Cauã, disse: Meu querido, muito amado, esse homem que agora parte comigo ofereceu sua vida para que uma das mais importantes passagens de sua missão se realizasse. Agradeça-o, porque já estamos partindo. Cauã ficou atônito, sem entender as palavras de Celeste, que partiu juntamente com o recém-desencarnado. As pessoas da casa não conseguiram ver a grande mentora, mas perceberam a serenidade que ela lhes transmitiu. Cauã se perguntava: por que uma missão das mais importantes se não consegui chegar a tempo para assistir àquele homem? No dia seguinte, aconteceu o sepultamento. Cauã olhava para o cadáver com expressão de serenidade e se perguntava: por que quando ele estava se desligando sorria? Qual seria a sua missão? Mas não encontrava respostas nem sobre a missão do homem, nem pela passagem importante em sua vida, a que Celeste se referiu. Terminado o sepultamento, Cauã se despediu de todos, desejando que ficassem sob a proteção dos deuses. Precisava voltar, mesmo porque, na pressa, nem havia avisado sua família quando partira juntamente com o rapaz que agora se oferecia para acompanhá-lo no regresso ao lar.
Não se preocupe, eu conheço o caminho e você precisa estar junto de sua família neste momento difícil. Dizendo isso, Cauã abraçou a todos e saiu em direção ao lar. Decidiu passar pelas margens do lago para apreciar as belezas naturais, além de aproveitar a oportunidade para meditar, contemplando suas águas límpidas e tranquilas. Capítulo 7. As borboletas do lago. Havia passado cerca de meia hora que Cauã caminhava quando percebeu um barulho na mata. Parou, procurando se ocultar para descobrir do que se tratava. Surpreso, ouviu uma voz de mulher que cantava. Aproximou-se, tomando cuidado de não ser visto, e viu uma moça esguia que brincava às margens do lago. Esperou algum tempo para se certificar de que ela estava só. Como ninguém mais aparecia, procurou fazer barulho para chamar a atenção da moça e não assustá-la com sua chegada repentina. Sua respiração estava ofegante e o coração batia descompassado dentro do peito, provocando-lhe uma estranha emoção. Ao vê-lo, a moça quis correr, mas Cauã disse em atitude de paz: Por favor, não corra, não vou lhe fazer mal. Ela nada respondeu e ficou parada, temendo correr e ser perseguida pelo rapaz. Quem é você? Perguntou Cauã, admirado com tamanha beleza. Ela possuía traços das duas raças que lhe deram origem: pele morena, cabelos lisos, ligeiramente encaracolados e muito negros, grandes olhos pretos como a jabuticaba, sob uma sobrancelha grossa que lhe moldurava os olhos. Cauã ficou paralisado. Por alguns instantes, os dois jovens ficaram se olhando, como se estivessem fora de seus corpos, sentindo uma emoção imensa que os impedia de articular as palavras. Por fim, ela respondeu: Sou Calo, filha do chefe da tribo Macharique. O que faz aqui sozinha? Venho sempre apreciar as borboletas. Parece que esse lugar me remete ao passado. Tenho a sensação de já ter estado aqui há muitos anos. Cauã olhou a paisagem da margem do lago e também a ele o local pareceu familiar. Sou Cauã, meu pai é o chefe da tribo Magribe. Cauã, eu já ouvi falar de você. Não é você que cura os doentes? Não, eu apenas faço orações aos deuses. Quem os cura são eles. Então os deuses curam por seu intermédio? É mais ou menos isso. Fiquei feliz em conhecer você, mas tenho de ir, porque se eu me atrasar, meus pais ficam preocupados. Não, fique mais um pouco. Quero vê-la novamente. Como posso? Eu virei aqui outras vezes, Cauã. Talvez me encontre novamente. Mas como? Saberá como me encontrar. Dizendo isso, Carlos se afastou correndo. Cauã teve vontade de segui-la. Estava enfeitiçado por aquela moça, mas se deteve, sabendo que não podia invadir a tribo vizinha. Então, parou para organizar novamente as ideias. Precisava voltar. Após relembrar cada palavra e cada emoção vivida momentos atrás, teve a sensação de que havia sonhado. Nunca uma mulher lhe havia tocado tanto o coração. Ao chegar à tribo, os guerreiros já se preparavam para atacarem a aldeia vizinha. Cauã, o que aconteceu? Você saiu às pressas, acompanhando aquele rapaz da tribo Macharique. Você é louco? Como sabia que não era uma emboscada para lhe capturarem? Seu irmão tem aprisionado pessoas para vendê-las como escravos aos traficantes. É natural que eles queiram vingança. A tribo Macharique é um povo pacífico, meu pai, e eu saí no cumprimento do meu dever para com os deuses. Eles me protegem. Você não pode se expor assim, pois é perigoso. Você é filho do chefe da tribo Magribe e futuro herdeiro da chefia. Rian, ouvindo a conversa, sentiu como se um punhal lhe transpassasse o peito. Ele alimentava a esperança de ser o novo chefe da tribo. Apesar de Cauã ter nascido alguns minutos à sua frente, ele achava que suas habilidades para a guerra e sua natureza ousada lhe conferissem o cargo. Por isso, foi taxativo com o pai. Você não pode deixar a chefia para o Cauã. Ele não tem capacidade para comandar os guerreiros. Nosso povo precisa ser respeitado, precisa de um chefe corajoso que saiba defendê-lo. Filho, Cauã nasceu primeiro, portanto, é o primogênito, e na tradição do nosso povo, o primogênito é da chefia. Eu não posso quebrar a tradição.
Rian não aceitou aquelas palavras, calou-se e começou a pensar numa estratégia que o colocasse como sucessor do comando da tribo. Enquanto isso, Cauã não parava de pensar em Calo. Teria de criar uma maneira de vê-la de novo. A imagem da moça não lhe saía da cabeça. Ele se lembrava repetidamente das palavras dela e o quadro que se lhe apresentou era a mais bela imagem que os seus olhos haviam visto. Tinha certeza de que ela era o amor da sua vida. Passaram-se os dias e Cauã não resistiu à vontade de rever Calo. Saiu de casa pretextando ajudar uma família cujo pai estava doente e pedia preces. Ao caminhar pela mata, ia pensando em como encontraria a moça, porque, quando se despediram, tudo havia ficado muito vago. Ao se aproximar das margens do lago, a emoção fazia com que a respiração se tornasse ofegante e o coração batesse como se fosse sair pela boca. Cauã ainda não tinha conhecido o amor por uma mulher, mas, pelos sintomas, percebeu que estava apaixonado. Aproximou-se do lugar onde Calo brincava com as borboletas, imaginando que se ela quisesse vê-lo, deveria estar no mesmo local para se encontrarem. Mas Calo não estava lá. Desanimado, sentou-se ali e passou a brincar com as borboletas, esperando que alguma ideia lhe viesse à mente. Passados alguns minutos, o rapaz notou que alguma coisa fez balançar a ramagem e ficou em estado de alerta. De repente, ouviu: "Psiu, psiu". Virou-se e se deparou com a moça, que estava deslumbrante. Caminhou em sua direção e ela também se aproximou, para que ele notasse que estava desacompanhada. "Calo, como sabia que me encontraria aqui nesse momento?" "Eu não sabia que seria hoje, mas estava esperando pelo encontro." "Como veio exatamente hoje?" "Cauã, eu venho todos os dias desde que nos encontramos. Já estava até pensando que você havia me esquecido." "Esquecido? Como? Penso em você o tempo todo, desde que a conheci." "Eu também sofria quando voltava para casa sem ter lhe encontrado." Essas palavras foram como um carinho no coração de Cauã. Elas diziam que Calo também estava apaixonada. Aproximaram-se e se deram as mãos. Uma energia diferente percorreu-lhes o corpo. Caminharam até um pouco mais à frente, em direção ao lago, e sentaram-se, observando-o. Na superfície das águas, uma leve marola alcançava a areia, e, ao recuar, deixava uma fina espuma onde as borboletas pousavam. Ali permaneciam até que outra onda viesse provocar uma colorida revoada. O cenário era perfeito para o casal que se amava, apesar de mal se conhecer. Cauã tomou a iniciativa da conversa e disse: "Calo, como poderemos nos amar se pertencemos a tribos diferentes que estão sempre envolvidas em conflitos?" "Pode deixar isso comigo, Cauã." Calo sabia que os pais não se oporiam, porque no passado haviam enfrentado essa mesma situação quando sua mãe não aceitou as imposições de seus avós. Cauã não estava tão certo disso. Duvidava, mas não queria se preocupar com o futuro naquela hora. Preferia viver o presente e aproveitar cada minuto em companhia de Calo. A partir daquele dia, totalmente envolvido pelo forte sentimento de amor, Cauã passou a enfrentar longas distâncias para se encontrar com a amada, inventando os pretextos mais diversos. Em sua tribo, as pessoas já desconfiavam de tanta dedicação aos doentes da tribo vizinha. Certo dia, Cauã havia saído cedinho. Rian resolveu seguir o irmão às escondidas, pois queria matar a curiosidade. Chegando ao local do encontro, Cauã se sentou na areia e Rian se escondeu na mata para observar o irmão. Logo em seguida chegou Calo, com colares coloridos no pescoço, pulseiras que combinavam com os adornos nos tornozelos. Estava mais linda do que nunca. O casal se beijou apaixonadamente e, com a troca de carícias, o desejo passou a dominá-los. Um vento leve e agradável vindo do lago amenizava o calor e balançava as penas coloridas dos brincos da moça. Cauã se deitou na areia e delicadamente puxou Calo sobre si. Quando os afagos foram se intensificando, a moça, como que voltando a recobrar o autocontrole, falou: "Cauã, eu o amo muito e quero ser sua. Isto é o que eu mais quero, mas não vamos precipitar as coisas.
Vamos deixar que tudo aconteça no momento certo. Quero que vá à minha tribo e fale com os meus pais. Assim, oficializaremos o nosso noivado e o mais breve possível poderemos nos casar. Tudo bem, Calo, mas eles não vão me aceitar. Você é a herdeira da chefia de sua tribo. Talvez seus pais queiram que você se case com alguém de sua aldeia para manter a tradição. Cauã, confie em mim. Eu já conversei com meus pais e eles não se oporão. É verdade? Perguntou o rapaz sem conter a euforia. Sim, daqui a 3 luas é aniversário da minha mãe e eu quero lhe apresentar a eles durante a festa. Já chegava a hora de Cauã voltar para não ser alcançado pela noite na mata, o que seria perigoso. Beijaram-se e, ao saírem, Calo acompanhou o rapaz até certa distância, tentando permanecer o maior tempo possível com ele. Cauã se despediu e partiu. Rian, que de seu esconderijo observava tudo, ficou deslumbrado com a beleza da moça. Nunca tinha visto tamanha doçura em uma mulher. Sentiu inveja de Cauã. Por que não fui eu que conheci aquela moça durante nossas investidas para os sequestros? Por que não a encontrei? Eu a teria levado para a tribo e a faria minha escrava. Seria a escrava mais linda que existiu, disse para si mesmo. Na volta para casa, Rian foi pensando numa maneira de conquistar a namorada do irmão. A estratégia era se aproximar de Cauã e ganhar-lhe a confiança, fazendo com que ele o apresentasse à moça. Talvez, quando Calo o conhecesse, se apaixonasse por ele. Afinal, era um guerreiro hábil e isso deveria impressioná-la. Além disso, já andava orquestrando planos para se livrar do irmão, a fim de se tornar o herdeiro do comando da tribo. Nos dias que se seguiram, Rian procurou estar próximo do irmão, até mesmo se interessando pelo seu trabalho, na esperança de que Cauã lhe contasse o que estava acontecendo ou lhe convidasse para conhecer Calo. Aproveitou para se aproximar também dos pais, afinal, precisava ganhar-lhes a confiança para alcançar o objetivo de se tornar seu sucessor. Passadas as 3 luas, Cauã saiu avisando aos pais que precisava visitar um doente e que não deveria voltar naquele dia, pois o enfermo exigia maiores atenções. Quando chegou ao lugar do encontro, Calo já o estava esperando de braços abertos, linda como sempre. Vamos, meus pais o esperam, disse ela. É mesmo? Ainda temo que eles não me aceitem. Você não confia em mim, Cauã? Sim, mas tenho medo, afinal não os conheço. Mas conhece a mim, não é o suficiente? Sim, confio em você. E seguiram, guiados pela moça que ia à frente, de mãos dadas com o rapaz, conduzindo-o até a aldeia. Cauã seguia apreensivo, o coração batia forte, suas mãos suavam frio. Capítulo 8. Noivado e casamento. Ao chegarem à aldeia, os tambores já anunciavam a festa. As danças estavam animadas ao redor da casa de Calo. A jovem conduziu Cauã até onde se encontravam seus pais num lugar de destaque. Pai e mãe, venham conhecer Cauã, disse a moça enquanto entravam na casa. Devido à euforia, Cauã percebeu que ela já havia mesmo conseguido o consentimento dos pais. Ele foi recebido com gentileza e alegria. Quando viu o futuro sogro, ficou espantado, apesar de Carlo já ter falado sobre ele. Era um homem por volta dos 60 anos, pele clara e cabelos grisalhos. Parecia-se com os traficantes de escravos. Um calafrio lhe percorreu o corpo, pois ele não tinha um bom conceito sobre aquele povo. Cauã, venha, sente-se aqui e fique à vontade, disse Luana. Cauã se sentou e percebeu que as cadeiras eram de madeira com assento e encosto de palha trançadas, diferentes das almofadas de sua casa. Outros objetos e adorno da casa também se pareciam com as mercadorias que os traficantes ofereciam em troca dos escravos. Seja bem-vindo, Cauã. Se você ama a nossa filha, nós também o amamos, disse Luana. Não fique impressionado com Henrique, meu marido. Ele é português, mas não é traficante de escravos, como os outros que aparecem por aqui. Ele é um homem bom e foi por quem me apaixonei, embora não fosse o gosto dos meus pais. Sofremos muito com isso e queremos que com você seja diferente. Saiba que o aceitamos de todo o coração.
Henrique também deu as boas-vindas ao rapaz, apesar de se manter mais calado, deixando que Luana falasse mais e fizesse as honras da casa. Calu estava radiante, afinal estava apaixonada e Cauã fora bem recebido por seus pais. Fique conosco, Cauã. Agora vamos para a festa, disse Luana. Se eu não for incomodar, aceito. Não é incômodo algum, fique para a festa. Os tambores tocavam e todos dançavam, esperando as carnes de veados que haviam sido caçados recentemente e estavam nas brasas para serem assadas. Calo dançava sem parar, fazendo com que o noivo também dançasse, apesar da timidez. Quando se passaram 3 luas, as festas terminaram e Cauã voltou para sua aldeia. Lá chegando, contou para os pais e para o irmão sobre o seu noivado, narrando como fora recebido na tribo vizinha. Todos escutaram admirados e, apesar de aflitos, ficaram satisfeitos. Rian, ao ouvir a história, mostrou-se solidário ao irmão, chegando até a ouvir suas confidências sobre os detalhes do acontecimento, fingindo que não conhecia Calo. Mas continuava pensando que quem deveria conquistá-la era ele, afinal, era o mais ousado e se julgava mais atraente que o irmão. Agora, tudo havia ficado mais difícil porque Cauã já gozava da simpatia e da confiança dos sogros. Daí para frente, todas as vezes que Cauã ia visitar a noiva, ficava 2 ou 3 luas com a família dela. Passaram-se os tempos e Calo deveria conhecer os futuros sogros, porque estavam pensando em se casar brevemente. Pai, mãe, eu quero conhecer a família de Cauã. Afinal, vou me casar e deverei morar com meu futuro marido, na tribo Magiribe. Está bem, filha. Vou conversar com seu pai para marcarmos a data de sua partida. Luana temia pela filha e pelo que poderia acontecer na tribo Magiribe, apesar da proteção de Cauã. Afinal, ela era a filha dos chefes da tribo Macharique, herdeira da chefia e as relações não eram amistosas. Henrique, Calo precisa visitar os pais de Cauã, mas eu temo pelo que possa acontecer, disse ela ao esposo. Eu também tenho os meus receios, mas o que podemos fazer? Vamos conversar com Cauã e, em vez de irmos à tribo Magribe, convidamos os pais dele para virem aqui. Assim será mais seguro. Boa ideia! Vamos esperar a vinda de Cauã para fazermos o convite. Afinal, eles é que irão pedir a mão de nossa filha para o filho deles. Assim é a tradição. Calo também gostou da ideia, ela também temia pelo que poderia lhe acontecer. Quando Cauã chegou, conversaram a respeito e ficou acertado que ele levaria o convite. Tendo sido convidados, seus pais concordaram e, quando chegou o dia da visita, organizaram uma escolta para acompanhá-los. Deixaram ainda uma ordem ao comandante dos guerreiros que, se eles não voltassem, a tribo vizinha deveria ser atacada. Eu também quero conhecer a sua noiva, meu irmão, pediu Rian. Ótimo, eu também quero que a conheça, concordou Cauã. Rian queria aproveitar a oportunidade em que estaria junto dos pais e de uma escolta em missão oficial, porque temia ser reconhecido como perseguidor dos habitantes daquela tribo. Quando a comitiva chegava próximo à aldeia Macharique, os tambores já tocavam, anunciando a visita. Jovens cantavam e dançavam, saudando os visitantes, dando-lhe as boas-vindas. Ao chegarem à residência real, após a cerimônia, a família de Cauã foi recebida por Calo e seus pais. O pai de Cauã falou: Senhor Henrique e Dona Luana, nós estamos aqui em missão de paz. Nunca um chefe da tribo Magribe visitou a tribo Macharique e isso representa um grande passo para conseguirmos a paz tão esperada entre essas 2 nações do lago. Viemos aqui também para pedir a mão de sua filha Calo em casamento para Cauã e aproveito a oportunidade para agradecer a acolhida que vocês ofereceram a ele aqui. Digo ainda que Calo e a sua família terão a mesma acolhida junto ao nosso povo. Gostaria de sua permissão e sua bênção para que eles tenham a felicidade que merecem. Cauã e Calo assistiam a tudo com as mãos trêmulas, emocionados, principalmente por conseguirem que chefes de tribos rivais se sentassem à mesa e conversassem amistosamente, sobretudo pela paz naquela região.
No plano espiritual, Celeste e sua equipe da Colônia do Triunfo estavam em festa. Juntos, mandavam fluidos para a reunião, afinal era a missão que começava a dar resultados. Senhor Juan e senhora, eu e Luana já estamos velhos. Calo é nossa única filha e herdeira da chefia da tribo. Hoje, nossos filhos não são mais crianças, pois têm plenas condições de chefiarem as tribos, tanto pelos valores que lhes passamos durante toda a vida, como por suas capacidades de liderarem nossos povos, com amor e paz. Portanto, concedemos a mão de nossa filha Calo em casamento ao Cauã, mas sob uma condição. Os corações dos jovens bateram forte de ansiedade. Afinal, qual seria a condição? Nós vamos conceder não apenas uma filha, mas uma rainha, prosseguiu Henrique. No dia do casamento, estaremos transmitindo a ela a chefia da tribo, mas eu quero que vocês também transfiram para Cauã a chefia da tribo Maguiribe. Assim, os dois farão uma só chefia para uma só tribo. Aquela condição pegou Juan de surpresa, pois não esperava passar a chefia tão cedo. Mas, por outro lado, se não aceitasse a proposta, estaria colocando em risco a felicidade do filho, bem como a paz entre as tribos. Mas quem realmente se revoltou com aquela condição foi Rian, argumentando que ele e Cauã eram da mesma idade, pois tinham nascido no mesmo dia. Nesse instante, Celeste e seus protegidos intensificavam fluidos direcionados ao pai dos rapazes, para que a melhor decisão fosse tomada. Juan sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo e falou consigo mesmo. Se não aceitar, eu vou enfrentar a ira dos deuses e dos homens. A guerra poderá derramar rios de sangue e eu posso perder até meus próprios filhos. Após uma pausa, respondeu. Senhor Henrique e Dona Luana, no dia do casamento, a chefia da tribo Maghribe pertencerá ao meu filho Cauã. Calo não se continha de alegria. Estava surpresa, pois não sabia que seu velho pai iria lhe presentear daquela forma, presenteando também Cauã e todo o povo das duas tribos pela unificação e pela paz. Cauã não sabia o que pensar. Preocupava-se com Rian, que tanto queria aquele título. A notícia foi dada ao povo da tribo Macharique, que comemorou, cantando e dançando ainda com mais alegria. A comitiva da tribo Maghribe foi convidada a permanecer ali por mais tempo. Juan mandou emissário à sua tribo avisar ao comandante que não era para atacarem, pois haviam sido convidados a ficar. O emissário saiu às pressas e deu a boa notícia ao comandante, o que fez com que os nativos de lá também comemorassem. Se Rian chegar aqui, mandando atacar a tribo vizinha, não obedeça, advertiu o emissário. A festa na tribo Macharique ia pela madrugada dentro, quando foram servidos os assados das melhores caças, além de peixes. Foi servida uma bebida forte que acompanhava as carnes. Cauã e Calo comemoravam em um lugar afastado, deixando extravasar o seu amor. Anfitriões e convidados pareciam se conhecer há tempos. Aproveitando o descuido de todos, Rian saiu sem ser notado. O ódio fez com que vencesse a distância com rapidez. Quando chegou à sua tribo, os guerreiros também comemoravam o acontecimento, pois todos desejavam a paz. Rian procurou o comandante e disse: Aconteceu uma desgraça. Nossos pais e Cauã foram vítimas de uma emboscada. Precisamos atacar antes que seja tarde demais. Vamos, vamos! Rian, não faça isto. O seu pai já mandou o emissário informando o que aconteceu. Ele previu que você viria mandar atacar e ordenou que não o obedecêssemos. Eu estou ordenando, gritou Rian. Você tem que cumprir as minhas ordens. Reúna os homens e vamos atacar agora. Nosso chefe é o seu pai, somente a ele devemos obediência. Rian mordia os lábios com raiva. O plano havia falhado e sua vontade de provocar uma guerra fora descoberta. Quando a comitiva retornou, iniciaram-se os preparativos para o casamento de Cauã, bem como seu coroamento como chefe das tribos, que doravante se constituiria em apenas uma, a grande nação do lago. Quando perguntado, o comandante dos guerreiros não contou sobre a iniciativa de Rian. Pai Zulu falou:
A decisão foi acertada, porque se a chefia fosse dada a Rian, toda a tribo enfrentaria a ira dos orixás, pois a tradição estaria sendo quebrada. Rian pensava no modo de assediar Calo, pois, se conseguisse fazer com que a moça o aceitasse como noivo, seu pai seria forçado a lhe passar a chefia. Afinal, este era o dote exigido por Henrique. Logo se mostrou resignado e até mesmo entusiasmado com o casamento de Cauã, dizendo-se parceiro da nova chefia. Numa oportunidade, sob o pretexto de auxiliar na preparação da festa, Rian foi até a tribo Macharique. A noiva de seu irmão estava linda como sempre. Calo, precisamos conversar. Seremos cunhados e gostaria que me conhecesse um pouco mais para que nos acostumemos a participar da mesma família, disse ele. Com o consentimento da moça, Rian passou a falar de seus atos heróicos, sua bravura e coragem como protetor de Cauã, que sempre se mostrou ingênuo e pacífico. Falou das caçadas, procurando omitir seu envolvimento no sequestro de escravos. Muito bem, Rian. Eu amo Cauã do jeito que ele é, mas me sinto feliz e honrada em tê-lo como cunhado. Carlos sabia do envolvimento de Rian nos sequestros e percebeu que ele omitira esse detalhe. Ela não se sentia bem diante do cunhado, percebendo-lhe a intenção. Procurou encerrar a conversa, apesar da insistência de Rian em fazer galanteios que lhe causavam ainda mais aversão a ele. Rian saiu dali remoendo seu ódio, mas ainda mais apaixonado pela cunhada. Cauã percebeu a intenção do irmão, mas confiava em Calo. Sabia que ela não aceitaria o assédio e talvez isso fizesse Rian desistir. Enfim, chegou o grande dia. A população das duas aldeias foi convidada para a festa que se realizaria na tribo Macharique. Todos os guerreiros deveriam estar presentes, porque, além da cerimônia de casamento, seria realizada a sucessão das chefias e a formação da grande nação do lago. A comitiva, ao chegar à tribo Macharique, foi recebida com festa. Os chefes e os noivos se reuniram na tenda de Henrique e de Luana. Chegada a hora, saíram para o grande pátio onde se realizou a cerimônia de casamento. Ao contrário dos demais casamentos, os noivos ali permaneceram para receber dos pais a chefia e constituírem a nova nação. Ali se nomearam os cargos da chefia, principalmente dos comandantes dos guerreiros, que inicialmente formaram 2 batalhões do grande exército chefiado por Cauã. Terminadas as solenidades, o casal Cauã e Calo se dirigiu para a tenda nupcial. Cauã, você se lembra de quando estávamos à beira do lago? Quando contemplávamos o movimento das águas e as borboletas coloridas dançavam na areia ao movimento das águas? Lembro-me. Por que você está se lembrando disso agora? É porque, naquele dia, estávamos entregues às nossas emoções e eu lhe pedi que parássemos, para que não estragássemos a magia do momento. Sim, Calo, eu entendi. Eu tive medo de que você duvidasse do meu amor, mas não queria precipitar as coisas e estragar esse momento, que agora é só nosso. Cauã, agora eu quero ser sua para toda a eternidade. Os deuses sempre estarão conosco. Beijaram-se apaixonadamente e se entregaram sem reservas. Naquele instante, a névoa estava lá e, ao se dissipar, deixava uma leve brisa soprando suave e um doce perfume no ar. Na colônia do Triunfo, Celeste e seus amigos celebravam o êxito da missão e a felicidade vivida por Cauã e Calo. Os tempos seguiram com a paz e a prosperidade reinando na nação do lago. Ao contrário do passado, em que o comércio com os europeus, principalmente com os portugueses, baseava-se na troca de produtos adquiridos na Índia por escravos, agora essa troca era feita por gêneros alimentícios, que abasteciam os navios de volta para o Brasil. Cauã e Calo estimulavam seu povo a progredir. Alguns até aprenderam o idioma português, para facilitar a relação comercial. Naquela época, os portugueses começaram a vender armas de fogo para os nativos, além de munição, principalmente pólvora. Esse comércio reforçava a defesa da aldeia contra possíveis invasões de tribos vizinhas, mas exigia maior quantidade de gêneros em troca, devido aos altos preços das armas e munições.
Rian comandava as negociações com os europeus, porque via neles futuros aliados para suas pretensões de algum momento instaurar uma rebelião por meio da qual, usando da força, usurparia a chefia do irmão. O povo da tribo adorava Cauã e Calo, pois havia conseguido prosperidade e paz. Isso dificultava os planos de Rian, que depositava maior esperança num conluio com os brancos.